Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e também espectadores. Boa tarde, Vera. Vera aqui já na tela com a gente. Vera, temos dois assuntos, né? Primeiro, a liberação lá dos 102 pessoas que estavam presas por causa de participação no 8 de janeiro. Foram liberados pelo ministro Alexandre de Moraes. E, bom, esse é um ponto. Outro ponto é que, talvez até mais importante, é que o Alexandre de Moraes decidiu que militares que participaram daqueles atos vão ser julgados no Tribunal Civil, no Supremo, e não na Justiça Militar. Vera. Esse é o ato mais controverso dele, né? Numa decisão monocrática, ele deliberou que o Supremo é o foro indicado para julgar militares e policiais militares que eventualmente tenham se envolvido no 8 de janeiro e nos atos preparatórios para ele, Sardenberg, e se envolvido de diversas maneiras. Tem vários graus aí de participação de militares nesses atos. Isso deverá gerar alguma controvérsia entre os militares, porque tinha uma expectativa de que fosse o STM o foro final para julgamento disso a partir de processos internos de disciplina. Então eles esperavam ficar... Só para explicar, Vera, STM é o Superior Tribunal Militar. Exato. Ou seja, os militares seriam julgados não pela Justiça Civil, Justiça Federal, mas pela Justiça Militar, que é uma instância totalmente separada, né? Eles estão tentando circunscrever a averiguação de participação dos militares a inquéritos internos e sindicâncias internas das Forças Armadas, para que depois houvesse um posterior julgamento pelo Superior Tribunal Militar, como se fossem atos disciplinares. Mas o que o ministro diz nessa decisão é que o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas, que é uma competência institucional. E isso já foi objeto de vários julgados do próprio Supremo, então já tem jurisprudência a esse respeito. Então, ele tira a competência da Justiça Militar e diz que é o Supremo o foro para, no bojo do mesmo inquérito que vai julgar todos os civis, também julgar a participação de militares da ativa e da reserva. Isso vai gerar uma insatisfação, principalmente no Exército, que é a força que tem mais acusados de participação por omissão ou por ação nos atos preparatórios para o ato que ele chama de terrorista. Então, isso também é importante da decisão que foi exarada na segunda-feira à noite. Ele diz, no ato terrorista de 8 de janeiro. Nisso ele está fazendo, a meu ver, uma espécie de uma antecipação de mérito, Sardenberg, porque essa discussão de se trataram de atos terroristas ou não deverá acontecer no plenário do Supremo. Tem entendimentos diferentes entre ministros a esse respeito, e o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem feito várias denúncias de pessoas envolvidas no incidente, tem tido dúvida quanto a categorizar como terrorismo, terrorismo doméstico, né, o que aconteceu no dia 8. Então, a meu ver, o ministro Alexandre de Moraes, quando diz participação nos atos terroristas de 8 de janeiro, ele já está antecipando como ele vai votar no mérito, caso isso venha a ser discutido. Perguntei para vários ministros se essa decisão dele a respeito de um julgamento dos militares se dar no STF tem de passar pelo pleno, e me disseram que não, só em caso de recurso. E aí quem que recorreria, né? A AGU certamente não recorrerá, porque ela tem interesse em que o julgamento aconteça e que ele seja o mais extensivo possível. As Forças Armadas, como parte, recorrerem? Pode ser, pode acontecer, e aí, nesse caso, seria submetido ao pleno para decidir se referenda essa decisão do ministro. Quanto aos demais envolvidos... Desculpa, certo. Você ia perguntar algo? Diga. Não, eu ia comentar com você e colocar o tema para você o seguinte, porque existe a Justiça Militar. Agora, a Justiça Militar,
ela foi criada para o julgamento de casos no âmbito militar. Então, por exemplo, uma briga no quartel, um soldado rouba um fuzil, né, uma indisciplina no quartel, enfim, alguma coisa assim, aí é um caso para ser julgado na justiça militar. Agora, para dar um exemplo assim, se um militar comete um crime não, enfim, bate na mulher, faz qualquer coisa, não é um crime militar. Vai ser julgado fora da justiça, teria que ser julgado fora da justiça militar. E que parece que esse é o tipo de interpretação que o ministro está dando, né? Quer dizer, aquele ato não foi um ato praticado no âmbito militar, mas foi um ato praticado na sociedade. Quer dizer, está todo mundo ali, civis e militares, cometendo o mesmo crime e, portanto, a serem julgados na mesma justiça. Exato, aquele trecho lá que eu li já vai nessa linha e ele continua na decisão dizendo o seguinte: inexiste, portanto, competência da Justiça Militar para processar e julgar militares das Forças Armadas e dos Estados, portanto, os policiais, né? Ele está enquadrando os policiais também, pela prática dos crimes ocorridos em 8 de janeiro. E aí ele vai citando uma série de crimes que podem ter tido também participação de militares na sua realização. Ele começou a soltar aos poucos as pessoas que estão presas desde o 8 de janeiro com muitas condicionantes. Então tem que ir para casa com tornozeleira eletrônica, não podem ter acesso a redes sociais, também não podem ter contato uns com os outros, não podem ter acesso a armas e quem for CAC tem a sua licença cassada automaticamente. CAC é aquele, né, atiradores, colecionadores de armas, etc. Então, estão tendo a sua licença cassada liminarmente pelo ministro Alexandre de Moraes e tem de prestar contas de tempos em tempos. Eram 102, já são 137 os alcançados por essa decisão. Agora, eu acho importante que haja essa discussão e definição do âmbito, do alcance da justiça militar, porque nós temos um precedente. Na época da ditadura militar, as pessoas acusadas de subversão eram julgadas civis, eram julgados na justiça militar. E militares acusados de tortura eram julgados na justiça militar e frequentemente absolvidos. E não era o caso, obviamente não era o caso de justiça militar, entende? Então, acho que bom definir hoje que a justiça militar tem o seu limite bem definido ali no âmbito de crimes cometidos no quartel e tal, e não de crimes cometidos na sociedade, né? E o interessante, Sardenberg, é que até o STM tem reforçado esse entendimento. O Bolsonaro, naquela cruzada que ele fez contra as urnas eletrônicas, por muitas vezes, quando ele não teve sucesso no TSE, ele recorreu ao STM. E ele deu com a cara na porta. Por muitas vezes, o próprio Superior Tribunal Militar decidiu que aquilo não era questão, não tinha nada a ver com a Justiça Militar e devolveu as petições que o Bolsonaro apresentou. Então é importante a gente também lembrar isso, que até a Justiça Militar também tem tido uma percepção republicana aí do seu papel e tem rechaçado ser usada de biombo, né, para proteger crimes de militares ou para advogar coisas que militares acham que seja interessante. A esse propósito, Sardenberg, está causando muita celeuma no governo. A Cássia ia falar, né, Cássia? Desculpa, diga, Cássia. Não, era exatamente esse outro assunto que de alguma maneira está ligado a esse, né, já que a gente está falando aí da questão militar. E a Vera ia começar a introduzir aqui pra gente o fato de terem sido divulgadas hoje algumas gravações que foram feitas durante uma reunião em 18 de janeiro do atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, em que ele falou algumas coisas importantes que já eram sabidas, mas que, enfim, tem esse registro importante. Uma delas é que eleições no Brasil foram legítimas, né, Vera? Exato, está causando muita celeuma pelo que ele disse que o resultado foi indesejado da eleição, mas essa fala dele ela é mais ampla do que isso. E se ela tem isso que pode ser lido como uma crítica
ao Lula, todo o restante dela é legalista. E é uma incitação a que as Forças Armadas tenham uma postura legalista e aceitem o resultado da eleição. Não dá a entender na frase dele se ele acha que é indesejado para ele ou, olha, pode ser considerado indesejado pela maioria dos militares, porém, não houve fraude. Ele falou, acreditem, a gente teve acesso, não tem nenhuma prova de fraude, o resultado tem que ser acatado. Então, no geral, eu acho que é uma fala boa, uma fala republicana e legalista. Sim, inclusive quando ele se manifesta favoravelmente a voto impresso, ele diz que aquela é a opinião dele, mas que esse assunto já foi decidido e é uma questão pacificada também, né, Vera? Exato, e ele diz, incita as pessoas a irem às tropas e pregarem o acatamento ao resultado da eleição. Já tinha vazado um trecho dessa fala antes da escolha dele para suceder o general Arruda. E tinha sido uma das razões para a sua escolha como comandante, o fato dele ter defendido que se aceitasse o resultado da eleição e parasse de qualquer contestação e ter criticado os atos do dia 8 como ilegais e como golpistas. E isso agora fica presente ali com a divulgação de trechos mais amplos desses áudios. Então, a parcela do governo que está se aferrando nesse fato dele ter dito que o resultado foi indesejado, deveria olhar o todo da fala e entender que naquele contexto de militares muito desgostosos com o resultado da eleição, a fala dele é uma fala legalista no sentido do que tem de ser. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã, Vera.